Prescrição e decadência são conceitos ligados ao prazo para exigir ou exercer um direito. Para explicar melhor esses termos, eu converso com a juíza Cláudia Batista. Então, doutora, o que são prescrição e decadência? São dois institutos do direito civil que, como você mesma disse, estão ligados à questão do prazo. Por que é importante isso? As pessoas têm que entender que para uma situação jurídica se consolidar, se tornar segura, se tornar efetiva, é necessário estabelecer prazos, seja para constituir um direito, seja para exercer um direito. E aí os doutrinadores construíram essas duas categorias, a prescrição e a decadência, que tem a ver com prazos que tornam uma situação definitiva, ou para perder o direito, extinguir esse direito, ou até para adquirir um direito, como é no caso do uso capião. A pessoa, por exemplo, morou no imóvel durante 5 anos, ninguém apareceu, ninguém falou nada, ninguém apresentou-se como dono. Por causa deste período, ela vai poder exercer um direito, que é pedir aquele imóvel para ela se tornar dona, exatamente porque passou o prazo. Na maioria das vezes, vai perder o direito de exercer uma ação, vamos dizer. Então, no caso de uma dívida, a pessoa, por exemplo, durante 5 anos não pagou a dívida, não fez nada. Então, a prescrição aí é impedir que ela possa ser cobrada depois desse prazo. Acabou o direito daquele credor, que tinha aquele direito de exercer, de cobrar daquela pessoa, porque passou o prazo. Sei. Qual a diferença entre a prescrição e a decadência? Ambos têm semelhanças, como eu disse, que são essa questão de estabelecer um limite no tempo, e tem diferenças doutrinárias. A prescrição é mais fácil de entender porque ela pode ser interrompida quando você entra com uma ação na justiça. Por isso que é interessante. A prescrição e a decadência estão no direito civil, mas a regulamentação, a forma de eu trabalhar com isso já é no direito processual. É por isso que a pessoa pode ter uma ação 20 anos, por exemplo, cobrando uma dívida, por exemplo, e não acabou por diversas razões, porque atrasou o processo, e isso não vai matar o direito dela, porque ela está procurando, ela está trabalhando naquela ação atrás do seu direito de receber o que é devido para ela. Mas se ela parar, por exemplo, abandonar o processo durante um bom tempo, não fazer nada, simplesmente não fazer mais nada dentro do processo, também vai ter uma prescrição, também vai ser extinto o processo dela, porque ela não continuou a fazer o seu trabalho. A decadência, diferente, ela não está ligada a essa preocupação da pessoa fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A decadência, ela é fatal. Ela termina, vamos dizer assim, com aquele direito se não for exercido no prazo. Um exemplo antigo que tinha no Código Antigo, bem interessante, isso não existe mais hoje, mas para ficar mais fácil das pessoas entender, é que antigamente o marido, quando descobria que casou-se com uma mulher que não era virgem, né, isso era um conceito da época, ele tinha um prazo de 7 dias para anular o casamento por essa razão. Se ele não fizesse isso, ele não podia fazer mais, entendeu? 7 dias era fatal. Então, a gente falava, isso era um prazo de decadência, porque aquele prazo pequenininho ali era o momento que ele tinha que fazer. Então, vamos supor, 1 mês depois ele queria mudar de ideia e fazer, eu quero anular. Não podia, decaiu o direito dele. Certo. Em qual momento, né, tanto um quanto o outro pode ser suspenso, por exemplo? Pode ser interrompida a prescrição ou a decadência? Bom, é possível interromper a decadência, mas muito raramente. Tem que ser uma convenção entre as partes numa situação muito específica. Já a prescrição, não. A prescrição ela é interrompida por várias razões. Seja, por exemplo, durante o casamento entre homem e mulher, não corre prescrição. Por exemplo, para exigir alimentos, porque eles estão dentro do casamento. Então, agora, quando eles se separam, aí já passa a ter um prazo para a pessoa pedir alimentos, por exemplo, porque vamos dizer assim, eles não têm mais aquele vínculo. É a mesma coisa, por exemplo, os menores. Quando eles são menores, os pais estão administrando o seu patrimônio. Então, não tem prescrição. Agora, ele fez 18 anos, o patrimônio é do menino, e alguém, por exemplo, dilapidou, vendeu algo que não devia, que era o patrimônio dele, ele tem um prazo para ele poder reaver essa situação, entendeu? Então, são situações que a lei estabelece no caso, né? E o importante também é falar para as pessoas que desde 2002, com a edição do novo Código Civil, os prazos diminuíram muito. O prazo geral de prescrição era 20 anos, ele foi reduzido para 10.
né? Então, o maior prazo que a gente tem hoje, vamos assim dizer, para exercício de direitos é 10 anos, é a regra geral, tá certo? Muito obrigada.